Chama a palavra para a meditação dos irmãos. Você encontra João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33. Amém? Diz assim: Jesus, pois, quando viu chorar, e também choraram os judeus que com ele vinham, moveu-se de muito em espírito e perturbou-se. Amém? Então aqui vai falar da ressurreição de Lázaro. A Bíblia vai falar que quando Lázaro fica sabendo da notícia do estado de Lázaro, quando Jesus fica sabendo, ele fica mais 2 dias na cidade onde estava. E quando ele volta, o seu amigo, a Bíblia fala que ele era amigo de Jesus, Jesus era o amigo deles, diz que quando ele volta, resolve ir, Lázaro já está morto. E quando ele chega diante de Marta e Maria, a Bíblia fala que quando eles viu chorar, quando viu Maria chorar, e também chorando os judeus que com elas vinham, ele moveu-se em espírito e perturbou-se. Amém? Ou seja, ele viu Maria chorar e viu também os judeus chorando. E isso vai causar um sentimento na vida de Jesus ao ver essa reação, esse sentimento de Maria e dos judeus. Ele vai mover-se em espírito. Em outra palavra, vai dizer, ele vai se comover. Ele vai agitar-se, Ou seja, o ser inteiro de Jesus foi abalado no momento com que a cena estampava diante dele, Então, ali ele vai comover-se, por aquele sentimento, por ver Maria chorando e também os judeus que estavam com Maria chorando também. Então ele vai mover-se de íntima compaixão, ele vai mover-se em espírito, E alguns comentaristas falam que ele vai irar-se, um sentimento de ira e de fazer algo, uma ira contra a morte. Então ele vai mover-se em espírito e perturbou-se, ou seja, comoveu, em outra tradução, comoveu. Então a Bíblia vai falar que ele não fica a par do sentimento de Maria e dos judeus que estavam diante daquela cena. E depois, mais adiante, ele vai ver onde Lázaro está e ele vai chorar. Então a Bíblia fala: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Primeiro ele vai ver Maria chorando, os judeus chorando, ele vai se comover e ele vai mover-se em espírito, e depois ele vai agir, aquele sentimento, aquela reação na vida de Jesus. E nós vemos também que quando Gênesis 21, a Bíblia fala que quando Agar mandou o menino, ela sai para o deserto e ela coloca o menino para não ver o menino morrer, e ela vira o rosto, mas a Bíblia fala que o anjo bradou dos altos céus e disse para Agar: Agar, não temas, porque Deus ouviu o choro do rapaz desde o lugar onde está. Alguns comentaristas dizem que ele tinha uns 19 anos, mas ali ele vai chorar e Deus também vai ver o choro do menino, Deus ouviu o choro do menino e ali vai fazer algo. Então esse sentimento da vida de Jesus, de ver Maria chorando por seu irmão, os judeus chorando por seu irmão, por Lázaro, que era muito querido, e Jesus ele vai mover-se em espírito, ele vai ter uma grande compaixão, ele vai comover-se de Lázaro e do sentimento de Maria e dos judeus.
Então eu quero profetizar na sua vida nesta tarde, que Deus está vendo o teu sentimento, Deus está vendo a tua vida, né? Assim como Ele se compadeceu de Agar, né? O filho de Agar, Isaac, Deus também Ismael, Deus também ouve a tua voz e se importa com a sua vida. Amém? E assim como Deus se importou com Maria, com os judeus e com Ismael, Deus também está a par da tua situação e se importa contigo. E hoje ele se comove com a sua vida nesta tarde. Amém? O Senhor é o Deus que Ele vê o sentimento, Ele chora com os que choram e alegra com os que se alegram. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus.